pessoal, hoje nós vamos falar sobre figuras de linguagem. Com este conteúdo, nós vamos retomar a habilidade identificar recursos semânticos expressivos em um texto. Essa habilidade está presente na AP deste bimestre. O que são figuras de linguagens? São recursos utilizados para deixar os nossos textos falados ou escritos mais expressivos. As figuras de linguagens são divididas em 4 grupos: figuras de palavras, figuras de pensamentos, e figuras de construção e figuras de som. Figuras de palavras é a transposição do sentido literal das palavras para o sentido figurado. O que é sentido literal? É o sentido próprio que as palavras têm no dicionário. E sentido figurado é o sentido que nós atribuímos a essas palavras em alguma circunstância da nossa vida. A primeira figura, nós vamos falar da comparação. O que é a comparação? Ela consiste em estabelecer uma relação de aproximação entre 2 termos de uma oração. É fazer uma comparação literalmente. Por exemplo, ela é bela como uma flor. Na comparação, nós utilizamos esse conectivo como. Amo-a como se ama os passarinhos. A próxima figura é a metáfora. A metáfora é o uso da palavra fora do seu sentido original. Ela demonstra uma semelhança entre os seres que não são claramente expostas. Ela é uma comparação subentendida. Como assim uma comparação subentendida? É como se nós fôssemos comparar 2 pessoas, 2 coisas, sem usar o conectivo como. Por exemplo, ela é uma flor. Ao invés de eu falar ela é bonita como uma flor, eu só falo ela é uma flor. Minha boca é um cadeado. Ao invés de eu falar minha boca é como um cadeado. Catacrese. Catacrese é o uso de um termo já existente com significação própria em outro sentido. Por exemplo, quando eu digo a perna da mesa, o que nós imaginamos no sentido literal, perna da mesa? Exatamente como nós vemos na figura aí, uma mesa com pernas humanas. Por isso que nós usamos o nome de catacrese, é uma metáfora desgastada pelo uso. Por exemplo, ela me ligou quando passou na boca do túnel. O túnel tem boca? Não tem, mas é uma forma de dizer como ela me ligou quando ela passou na entrada do túnel. Metonímia. A metonímia consiste na substituição de um termo por outro, por eles haverem uma certa relação. Por exemplo, substituímos a parte pelo todo. Você poderia me dar uma mãozinha? Ao invés de falar, você poderia me dar uma ajuda? A marca pelo produto. Quando eu digo, compre Bombril para mim, por favor. Bombril é o quê? É a palha de aço. É uma marca. Ao invés de falar, compre uma palha de aço para mim, eu falo, compro Bombril. Por exemplo, quando eu digo, vou tomar Nescau, eu vou tomar a marca Nescau? Nem sempre, às vezes é outra marca, mas é um meio de eu dizer que eu vou tomar leite com chocolate. O abstrato pelo concreto. Era difícil resistir aos encantos daquela doçura. O que ele quer dizer com isso aqui?
os encantos daquela doçura. Quem era a doçura? Provavelmente uma mulher. Então, a gente substitui a mulher pelo abstrato, que seriam as qualidades que ele atribuiu para ela. Ainda na metonímia, nós podemos também substituir o autor pela obra, quando eu digo, adoro ler Lígia Fagundes Telles. Lígia é a autora. Ao invés de eu falar, eu adoro ler os livros da Lígia, eu digo que eu adoro ler a Lígia. O instrumento pela pessoa, quando eu digo, ele é bom de bola, ao invés de falar, ele é um bom jogador. O singular pelo plural, o brasileiro tenta encontrar uma saída para a crise. Quando eu digo o brasileiro, quer dizer todos os brasileiros. O continente pelo conteúdo. Gostaria de comer um prato de macarrão. Isso quer dizer que eu comi o prato inteiro ou refratário? Não, isso quer dizer que eu comi macarrão. Sinestesia. A sinestesia é uma espécie de uma metáfora e nela une todas as expressões sensoriais que nós temos. O cheiro, o gosto, a visão, a audição. Quando eu digo o cheiro doce e verde do capim trazia recordações da fazenda. O cheiro pode ser doce? Não, mas é uma forma de eu expressar meu sentimento. Quando eu digo também um doce abraço, indicava que o pai a desculpara. Abraço é doce? Como que a gente sente um abraço doce, um abraço amargo? Não tem gosto, mas é uma forma da gente expressar o nosso sentimento, a ternura por aquele abraço. Perífrase ou antonomasia, figura de linguagem em que um termo socialmente conhecido é usado no lugar de um substantivo próprio. Por exemplo, eu uso uma característica que tornou essa pessoa famosa, ou essa coisa famosa, ou esse lugar famoso, para dar nome à pessoa ou ao lugar. Por exemplo, quando eu era pequeno, amava a Rainha dos Baixinhos. Quem é a Rainha dos Baixinhos? A Xuxa. Ao invés de eu falar amava a Xuxa, eu amava a Rainha dos Baixinhos. Vivemos no planeta Água. Que planeta é esse? Terra. Tudo bem? Igual eu falar o rei do futebol, por exemplo, na música, quando falam, vai ter show do rei. Quem é o rei? O Roberto Carlos. Figuras de pensamento. Figuras de pensamento é quando a gente introduz uma ideia diferente daquela que a palavra apresenta. Por exemplo, nós temos a antítese. A antítese consiste na relação de uma ideia ou um conceito por meio de palavras opostas. Por exemplo, quando eu digo vida e morte, bem e mal, tudo ou nada. Quando essas palavras estiverem juntas em uma só frase, isso significa que tem uma antítese ali. Por exemplo, sua pintura é suave, sua vida é intensa. Como é que pode ser suave e intensa ao mesmo tempo? Nada com Deus é tudo. Tudo e nada presente na mesma frase. A casa que ele fazia, sendo a sua liberdade, era sua escravidão. Liberdade e escravidão na mesma frase. Palavras opostas dentro do mesmo contexto. Paradoxo ou oxímoro é o encontro de ideias com sentidos opostos. São pensamentos que se contradizem no mesmo contexto.
Diferenciando da antítese, a antítese era palavras opostas na mesma frase. O paradoxo são ideias opostas. Por exemplo, o amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. Como é que a ferida pode doer e a gente não pode sentir, né? Que seja infinito, enquanto dure. Enquanto dure, quer dizer o quê? Que uma hora vai acabar. Infinito é que é para sempre. Mas as figuras de linguagem nos permite dar essa ideia de que seja infinito enquanto dure. Infinito é que ele seja intenso, que a gente possa aproveitar esse momento enquanto ele durar. Não quer dizer que ele vai ser para sempre, mas enquanto ele durar, ele tem que ser bom, ele tem que ser intenso, ele tem que ser proveitoso. Ironia, talvez é a que nós usamos mais no dia a dia. Consiste em exprimir o conceito contrário ao que você está pensando. É quando eu digo uma coisa e quero expressar outra. Por exemplo, veja que belo serviço que você fez, manchou toda a minha camisa. Ele tá com a camisa toda suja e ele tá falando que belo serviço. Realmente ele achou que foi um belo serviço? Não. Ele ficou provavelmente bastante nervoso com isso. O ministro foi sutil como uma jamanta e fino como o hipopótamo. A jamanta é sutil? Não. E o hipopótamo é fino? Também não. Tudo bem? Eufemismo. Eufemismo também nós usamos muito no dia a dia. É quando eu quero atenuar uma palavra desagradável, eu substituo por uma outra mais agradável. Eu quero suavizar uma notícia ruim. Por exemplo, quando eu digo que uma pessoa morreu, e eu não vou falar diretamente, ele morreu. Eu falo, ele partiu dessa para melhor. Quando alguém tirou uma nota baixa, por exemplo, a minha irmã não foi tão bem na prova. Para não chegar direto e falar, minha irmã foi péssima na prova, tirou uma nota vermelha. Hipérbole, também é uma figura que usamos muito, que seria empregar o exagero. Quando eu digo, chorei rios de lágrimas, eu chorei rios? Não chorei rios, mas é uma maneira de dizer que eu chorei bastante. Estou esperando há séculos a minha mulher se trocar. Esperar há séculos, isso é possível? Não literalmente, mas é uma forma de exagerar, de dramatizar. Prosopopeia ou personificação consiste em atribuir uma característica de seres animados para seres inanimados. Eu dou uma característica de um ser que tem vida para um ser que não tem vida. Por exemplo, o sol sorriu para a lua. É possível o sol sorrir para a lua literalmente? Não. O fogo dançava com o vento. O fogo dança. O fogo não dança, mas é uma forma de eu expressar que o fogo balançava conforme batia o vento nele. Aqui nós temos a gradação. A gradação consiste em apresentar algo de forma gradativa, em forma crescente, em ordem crescente ou decrescente. Eu era pobre, era subalterno, era nada. O que aconteceu? Ele foi aqui de forma decrescente, de pobre a nada. Ele foi decaindo. Outro exemplo. O trigo nasceu, cresceu, espigou, amadureceu e colheu. Ele explicou aqui a trajetória desse trigo de maneira crescente. Ele nasceu, ele cresceu, ele virou uma espiga e foi colhido.
E por último, figuras de construção. Ela também é chamada de figuras de sintaxe, porque ela muda a estrutura de uma oração. A primeira que nós temos é a elipse. A elipse é a omissão de uma palavra ou mais que podemos facilmente identificar no contexto. Por exemplo, a cidade dormia, ninguém na rua. Qual a palavra que eu omiti ali? O verbo estar, que eu diria assim: a cidade dormia, estava ninguém na rua. Simplesmente eu omiti. À direita da estrada, sol. À esquerda, chuva. Omiti de novo o verbo estar, porque eu poderia dizer: à direita da estrada estava o sol, à esquerda estava a chuva. Na rua deserta, nenhum sinal de bonde. Omiti novamente o verbo haver dessa vez. Seria como: na rua deserta havia nenhum sinal de bonde. Zeugma. O zeugma consiste em suprimir ou ocultar palavras que já foram ditas anteriormente. Por exemplo, pensaremos em cada menina que vivia naquela janela. Uma que se chamava Arabella, outra que se chamou Carolina. Eu precisei repetir de novo o menina? Não, eu omiti o menina e o sentido continuou o mesmo. Por exemplo, aqui na outra frase do Chico Buarque: levou seu retrato, seu trapo, seu prato, seu papel, uma imagem de São Francisco e um bom disco de Noel. Ao invés dele ficar repetindo: levou o retrato, levou o trapo, levou o prato, levou o papel, ele omitiu. Pleonasmo. Pleonasmo nós usamos também bastante no dia a dia e sem querer, né? Virou um vício de linguagem, porque é a figura que indica a redundância. Em uma poesia, em um texto literário, isso é usado para reforçar uma ideia. Agora, no dia a dia, isso é um vício de linguagem. Por exemplo, rir o meu riso e derramar o meu pranto. Rir já seria o riso. Então, eu não precisava repetir essa palavra. Olhei até ficar cansado de ver os meus olhos no espelho. Ver, olhei, os olhos também é uma repetição. E a última que nós usamos no dia a dia, como um vício de linguagem: subir para cima, descer para baixo, encarar de frente. Tudo isso são considerados pleonasmos. Assíndeto seria o quê? A ausência de uma conjunção entre os termos da oração. Por exemplo, se o estúpido negar, insisto, falo, discuto. O que faltou aqui? A conjunção e entre as vírgulas. Eu poderia dizer: se o estúpido negar, insisto e falo e discuto. Embaixo, o cantor interpretava a canção, o público vaiava. Ele insistia, o público continuava. Ele parou, quebrou o violão, saiu do palco. Também está omitindo aqui a conjunção e, que eu poderia falar: o cantor interpretava a canção e o público vaiava. Ele insistia e o público continuava. Ele parou e quebrou o violão. Polissíndeto é a repetição constante de uma conjunção coordenativa. Por exemplo, penso com os olhos e com os ouvidos, e com as mãos, e os pés, e o nariz, e a boca. Ele enfatizou o e, para dar essa continuidade. E isso se chama polissíndeto.
Por exemplo, e falei, e gritei, e tentei, e gesticulei, e pedi ajuda, mas ninguém parou para me socorrer. Agora, nós temos as figuras de som, que seria o quê? A produção dos efeitos sonoros nos textos literários e não literários. A literação seria a repetição de uma consoante. Por exemplo, velho vento vagabundo. No teu rosnar sonolento, leva ao longe este lamento. O que ele repetiu várias vezes aqui? A consoante V. Aqui embaixo, o rato roeu a roupa do rei de Roma. É um provérbio popular famoso que repete-se a consoante R várias vezes. Isso se chama aliteração. Onomatopeia. Onomatopeia é muito utilizado em gibis, histórias em quadrinhos. Qual que é a função dela? A função é representar os sons específicos de algumas coisas. Por exemplo, às 5 da manhã, o galo cantou, cocoricó. O cocoricó do galo é uma onomatopeia. Passatempo, tic-tac, tic-tac, passa hora. O tic-tac, o barulho do relógio, é uma onomatopeia. Todos os sons que nós vemos nos gibis, como a figura que vocês estão vendo aqui do lado, zap, pou, bum, tudo isso é uma onomatopeia. Assonância. A assonância é a repetição de vogais, de sons vocálicos idênticos numa mesma frase. Por exemplo, sou um mulato nato, no sentido lato, mulato democrático do litoral. Repete muito o ato, nato, lato, ato. Embaixo, rua torta, lua morta, lua porta. A vogal A repete quase em todas as palavras. Então, isso se chama assonância. Agora, eu vou propor a vocês uma atividade. Nessa atividade, vocês têm que clicar nesse link aqui, que vai levar a um teste. Lá vocês têm 10 questões para responder, escolher uma alternativa correta e no final nós já teremos o resultado de quantos acertos vocês tiveram sobre este assunto, figuras de linguagem. Então, boa sorte, bons estudos e até a próxima.